o que fazer com as crianças e adolescentes dentro de casa agora, que é o drama de toda mãe. É uma série especial, uma série não, pode ser uma série, né? A gente vai fazer muito conteúdo aqui, na verdade eu tô dando um spoiler já do que eu vou falar hoje. A gente vai fazer muito conteúdo aqui para ajudar você pai e você mãe nesse momento complicado. Dúvidas, ansiedades, o que você pai e você mãe está fazendo nesse momento complicado? Você já é uma daquelas pessoas que está de home office? O que fazer com as crianças e adolescentes em casa hoje? Eu tenho falado com muitos coordenadores de escolas, com muitos professores, tanto sala de aula quanto professores particulares do Brasil inteiro, para entender como está a situação. E tem muita gente que está esperando para ver o que vai acontecer. E a minha ideia aqui é não esperar, é a gente começar a fazer alguma coisa agora. A gente precisa estar preparado, porque quanto mais a gente demorar para tomar uma ação, mais sujeito a gente está a ter menos possibilidade de ação. Então a ideia aqui é ajudar vocês a se prepararem. E vocês estão de home office porque muitas empresas aqui que eu conheço estão de home office. Por exemplo, eu tenho amigos que trabalham no Nubank, enfim, na Bain Company também pararam. E, enfim, tem vários. Os pais dos nossos alunos aqui estão parando muito, estão indo para home office. Enfim, as farmacêuticas principalmente, todas acho que estão colocando os funcionários de home office. Os profissionais mais afetados, na minha opinião, assim, que eu me preocupo bastante, são os profissionais da saúde que estão ali muito sujeitos ao risco de se contaminarem com alguma coisa. Enfim, é uma situação preocupante, mas a minha ideia hoje aqui é acalmar vocês e para que a gente consiga olhar para soluções possíveis, tá? Se esse tema te ajuda ou você acha que pode ajudar alguém, compartilha com uma mãe que você acha que vai ser beneficiada, compartilha com as pessoas, recomenda no grupo de mães, recomenda, enfim, para quem você acha que, para os pais também, óbvio, recomenda para todo mundo, para eles saberem que a gente está aqui verdadeiramente empenhado em ajudar pais e mães nesse momento difícil. E que tem muito conteúdo já que eles podem consumir. Se você está de home office, pode fazer uma maratona de conteúdos que eu falei para ajudar o seu filho. Te garanto que dá para ajudar muito eles já com o que está aí disponível gratuitamente. Tá? E esse é o meu dever aqui com vocês, meu dever como cidadão, na minha opinião, poder ajudar mais pais, mais mães e, claro, consequentemente, mais alunos que estão aí em situação de não saber o que fazer. Tem alunos, enfim, tem os alunos que estão achando que estão de férias, né? O que eu vou falar hoje, só para vocês entenderem? Eu vou falar um pouco sobre os alunos que estão ali no segundo e no terceiro ano do ensino médio, que são alunos num grupo de... Não sei, que eu fico mais preocupado porque tudo isso que vai acontecer, muito provavelmente, se Deus quiser, vai acabar antes dos vestibulares. E eu duvido que a FUVEST, Enem, etc. vão mudar as datas dos vestibulares por conta disso aqui, né? Então, se Deus quiser, né, com fé em Deus, acredito que até lá isso já passou. E você, pai e mãe de aluno que está ali no segundo, terceiro ano, não pode deixar a peteca cair, porque é um momento decisivo. Alguns alunos, alguns estudantes vão parar de estudar nesse momento porque acham que estão de férias. Se o seu filho está no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, principalmente, não deixe ele parar, porque isso é o que vai decidir, vai ser a diferença entre ele passar na faculdade ou não. Anota o que eu estou falando aí. Quem vai passar na faculdade esse ano vai ser quem não parar de estudar agora, tá? Agora, se o seu filho é mais novo, se ele está ali no ensino fundamental 1, fundamental 2, eu vou falar para você por que ele não pode parar. Então eu vou mostrar pesquisas científicas hoje aqui, explicando quais são os motivos, o que me preocupa nessa paralisação, e vou falar sobre as ações que a gente pode tomar. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ações aqui que a gente pode tomar. Na verdade, só depois que eu já escrevi isso aqui, já vieram várias outras. Acho que o primeiro passo vai ser uma conversa com eles, com seus filhos, e eu tô aqui para te ajudar nessa conversa também. E, enfim, nossa, já tem bastante coisa, né? Começando aqui um pouco do nosso conteúdo, mas a primeira coisa que eu queria falar com vocês, e é algo que eu uso uma ferramenta que eu uso para me acalmar, eu faço uma lista das coisas que eu tenho controle e as coisas que eu não tenho controle do outro lado. Espera aí que eu vou fazer. Cara, é bem simples de fazer. Uma folha em branco, traço uma linha no meio aqui, e de um lado as coisas que você não tem controle, dos outros que você tem controle. Eu faço isso com os meus alunos e com os pais e eles gostam bastante, tá? E a gente começa a fazer uma lista de tudo que a gente não tem controle. E eu quero fazer esse exercício com você agora. Por favor, coloca aqui na caixinha de comentários o que você acha que a gente não tem controle nesse momento. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu não tenho controle do que vai acontecer. Eu não tenho controle se as aulas vão voltar na semana que vem ou não. Isso é algo que eu não posso controlar.
E você? O que você acha que aí na sua vida, nas mudanças que estão acontecendo hoje, o que você acha que você não tem controle? Vamos fazer esse exercício junto? Acho que vai ser muito legal. Esse exercício serve para pais, alunos, professores, para as escolas, para todo mundo. Bom, eu vou fazer a lista aqui das coisas que eu acho que eu não tenho controle, enquanto vocês fazem a de vocês aí, tá? A gente não tem controle sobre o colégio simular aprender ou não estudar. Isso é uma das coisas que a gente não tem controle. Outra coisa que a gente não tem controle. Você pode amarrar o seu filho na cadeira ali, ó, pegar as mãozinhas dele, amarrar ele aqui e falar, você vai ler o livro agora. E o seu filho pode olhar para o livro e simplesmente ignorar todas as informações que estão lá. Isso você não tem controle. Vamos lá. Então isso, se a sua empresa vai decretar home office ou não, você não tem controle, né? Você tem controle se você quer trabalhar nessa empresa que você está ou não, né? Você pode pedir demissão por mais arriscado que seja, enfim, Bruno, nossa, que absurdo. Mas enfim, se ela for contra os seus valores, né, é algo que você tem controle, você decidir ou não, né? Se ela vai decretar ou não, você não tem controle. Mas eu gosto de fazer a lista de todas as coisas que eu não tenho controle. Por exemplo, agora, muitos pais desmarcaram as aulas dos alunos, mandaram os alunos para a fazenda, para o sítio e tudo mais. Então, eu faço uma lista de todas as coisas que eu não tenho controle, coloco aqui no lado direito da folha e depois eu faço uma lista de todas as coisas que eu tenho controle. Por exemplo, eu tenho controle de, beleza, eu posso separar um tempo do meu dia para pensar em atividades que vão ajudar a estimular a criatividade do meu filho. Eu posso separar, colocar na minha agenda ali 1 hora, 30 minutos para pesquisar, por exemplo, o que eu posso fazer com os meus filhos online. Você tem o controle, por exemplo, você decidiu estar aqui hoje, você controlou o seu tempo para de alguma maneira me acompanhar aqui. Isso são coisas que você tem controle. Você pode controlar para, por exemplo, ter uma conversa com o seu filho, e a gente já vai falar sobre como que você pode ter essa conversa e o que é importante ter na conversa sobre o coronavírus com o seu filho. O que ele vai entender dessa conversa, você não tem controle, tá? Você tem controle do planejamento, agora, mas você não tem controle se o planejamento vai ser seguido. Na maioria das vezes, bom, se você não sabe, eu sou engenheiro mecânico. Eu adoro fazer um planejamento, mas uma coisa que eu aprendi é que os planejamentos eles são feitos para não serem cumpridos. Porque é muito difícil o planejamento sair na risca. Mas eles são excelentes bússolas. Então, beleza. Uma hora eu sentei que eu estava com calma, eu me planejei e aí eu defini que eu tinha esses passos para fazer. No momento que deu a crise, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Peraí, olha o plano, segue o plano. O meu plano é ajudar 315 mães esse ano. E eu continuo seguindo o meu plano aqui com vocês. Percebe? Então, eu olho para as coisas que eu tenho controle, eu olho para o meu plano e eu continuo fazendo. Eu pretendo colocar mais conteúdos aqui, mas de repente eu fui forçado a fazer mais conteúdos porque a gente está numa situação, cara, esse horário era um horário para eu ter aula, eu não vou ter aula hoje, por exemplo. Então eu aproveitei para colocar algo que eu tenho controle aqui e fazer um conteúdo muito bom para vocês. Então eu peguei aqui a minha lista, coloquei de um lado as coisas que eu tenho controle e as coisas que eu não tenho controle. E eu faço o seguinte, eu pego todas as coisas que eu não tenho controle e eu risco na minha lista. Eu faço um grande X aqui e eu não olho mais para as coisas que eu não tenho controle. Por quê? Porque não adianta eu ficar me desesperando, gastando minha energia, ocupando o espaço da minha mente que, por mais inteligente que eu seja, ele tem uma certa limitação para tomadas de decisões com as coisas que eu não posso controlar. E aí eu começo a prestar atenção nas coisas que eu posso controlar, tá? Pode ser que seja muito difícil fazer esse exercício agora, porque, enfim, às vezes você tem algum parente que está ali no grupo de risco, né? Eu tenho meu pai que está no grupo de risco, eu tenho meu avô que está no grupo de risco, né? Mas eu não fico pensando nisso, eu penso no que eu posso controlar. Então, hoje, na hora do almoço, eu tive uma conversa com meu pai e falei, eu não vou mais vir aqui na sua casa porque eu não quero ser o responsável por te contaminar, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho controle. Ele não gostou, ele fala, isso é besteira, isso é dele, né? Eu quero dormir tranquilo, sabendo que eu fiz a minha parte. Percebe? As coisas que eu não tenho controle, das que eu tenho controle. Eu não tenho controle sobre os meus alunos que decidiram não ter mais aula aqui porque acham que estão de férias. O que eu posso fazer? Estou criando um conteúdo para conscientizar as pessoas de que não é férias e qual que é o problema de se ter férias agora, ou de se achar que estamos de férias, tá? Então, esse exercício de fazer a lista do que você tem controle e do que você não tem controle ajuda muito a gente a ficar mais tranquilo e seguir com o nosso plano, com o nosso planejamento. Mas não é pra gente se apegar às coisas que a gente tem que fazer. É só para não ser pesado. O meu trabalho aqui sempre é e sempre vai ser deixar as coisas mais leves para vocês aqui, mães e pais que me acompanham, tá? E aí, uma coisa que a gente tem controle que eu sugiro muito vocês fazerem é ter uma conversa com o filho de vocês.
tá? E como que é essa conversa? As crianças, elas estão ali, as crianças, os adolescentes, ou mesmo a gente tá meio na dúvida do que vai acontecer. E às vezes é bom você chamar o seu filho para conversar e falar: conversa comigo, fala, ó, eu sei que você está curioso de algumas coisas, me conta, quais são suas dúvidas? Então, por exemplo, tem aluno meu que fala: mas vai acabar as coisas, vai acabar o álcool gel, vai acabar... Eu falo: ó, então vamos lá. E aí você escuta, mas é importante você escutar sem julgamento. Né? Porque se você escuta uma dúvida que a criança tem e já faz aquela cara, nossa, que besteira, ela vai olhar pra você e falar: bom, aqui não é um ambiente seguro pra eu conversar. E ela vai guardar isso pra ela. E esse é um momento que é importante que a gente converse com outras pessoas, não para chegar a uma solução, mas para pôr para fora do nosso sistema coisas que estão incomodando a gente. Essa lista de controle ou não controle é algo que ajuda a gente a pôr para fora as coisas que estão dentro do nosso sistema e que estão incomodando a gente, e que a gente consiga visualizar de alguma maneira isso, para que a gente consiga ficar mais tranquilo e ajudar quem precisa ser ajudado. Então, no caso das crianças, dos adolescentes, se você não fizer essa lista antes e você estiver aflito ou aflita com a situação, ele vai sentir, porque a criança, ela tem uma tendência muito maior a se conectar com o que está dentro da gente. Né? Ela não presta atenção nas nossas palavras, ela presta atenção nas nossas atitudes. Então, se o seu filho ou sua filha vê você chegando com aquele carrinho do supermercado cheio de macarrão e papel higiênico, ele vai perceber: peraí, tem alguma coisa errada. Né? E aí eu acho que é um momento para a gente lembrar que a gente precisa respeitar a nós e aos outros. E não é para a gente ser egoísta e ir no supermercado e comprar um monte de coisa. Muito provavelmente o nosso suprimento vai continuar vindo. Talvez falte uma coisa ou outra, você não vai conseguir comer ali, se você está acostumado a comer algo muito diferente, né? Uma castanha de caju específica, estou pegando aqui, ou uma fruta de um fornecedor, talvez falte um dia ou outro. Mas, gente, aqui no Brasil, o risco da gente morrer de fome, de acontecer o que acontece na Europa, é muito pequeno. Não estou falando pra gente ignorar, tá? Mas é só pra gente não entrar em pânico, porque o pânico é uma das coisas que mais prejudica a gente a tomar decisões. Para quem me acompanha aqui, sabe que eu falo muito sobre como que o nosso cérebro funciona. E as nossas decisões, elas são primeiro emocionais para depois serem racionais, né? Em 80 a 90% dos casos, eu falo de 80 a 90 porque de pesquisa para pesquisa varia, tá? Mas já foi provado que as nossas decisões são muito mais emocionais do que racionais. Então a gente precisa acalmar o nosso emocional para conseguir tomar decisões racionais. Então a gente faz essa lista aqui do que a gente tem controle e do que a gente não tem controle para acalmar o nosso emocional e colocar para fora. A gente conversa com outras pessoas para colocar para fora. E, bom, quem quiser conversar comigo, eu vou abrir a minha agenda agora que eu estou com alguns espaços. Eu vou abrir a minha agenda para consultas individuais. Quem tiver interesse, por favor, me chama no direct, que aí eu explico como que funciona, os valores e tudo mais. Mas eu tô aqui para ajudar vocês. Eu vou continuar fazendo os conteúdos gratuitamente aqui. Eu tô só abrindo uma oportunidade que não tinha. Era algo que eu só oferecia para os meus alunos de consultoria, para os alunos que eu faço um acompanhamento aqui, para as famílias deles. E agora eu tô abrindo para vocês aqui que me acompanham também, tá bom? Quem tiver interesse, depois me manda um direct, tá? Mas você precisa ter essa conversa com seu filho para que ele tire isso do sistema dele, né? E é importante que você esteja tranquila com o que você está falando, que você demonstre segurança para eles, porque senão eles vão ficar ali também desesperados, tá? E é importante você contar a verdade, mas é importante você contar a verdade de uma maneira simples, tá? Principalmente para os mais pequenos, a gente tenta, às vezes, explicar demais, e se o seu filho é muito pequeno, sei lá, ensino fundamental 1, ensino infantil, informação demais causa ansiedade até na gente que é adulto, tá? Então, quando a gente começa a ver um monte de mensagem, um monte de coisa na internet falando sobre o coronavírus e tudo mais, isso causa ansiedade na gente. Dá uma sensação de que, cara, será que eu vi tudo? Será que eu sei tudo que eu preciso saber? É normal. E a mídia vive disso, tá, gente? Ela vive de colocar informação demais ali, ela vive de headlines ou de manchetes sensacionalistas para chamar a nossa atenção. Por quê? O nosso cérebro responde muito mais para os ataques do que para as coisas boas. Então, o nosso trabalho como seres racionais é entender isso, tentar, de alguma maneira, aceitar, acolher as nossas emoções, saber que sim, estamos num momento diferente, que precisam de ações diferentes, mas que você pode sim tomar decisões racionais e falar: ok, então eu preciso me acalmar primeiro para conseguir tomar uma decisão racional. O meu cérebro ele vai responder mais para ataques do que para as coisas boas. Então eu preciso mitigar esses ataques.
né? Como que eu vou conversar com meu filho? Eu não vou conversar com ele falando, para de sair com seus amigos, não vou conversar com ele gritando. Eu vou conversar com ele dando autonomia para ele, deixando que ele faça as questões dele, para que ele chegue nas conclusões dele, porque isso vai trazer uma decisão muito mais em conjunto do que uma ordem que você vai passar para ele, tá? E uma das coisas que mais incomoda nós, seres sociais, é o fato desse aprisionamento, né? Da gente ficar preso na própria casa. Então, isso incomoda muitas pessoas. Tem vários memes aí super engraçados aqui, eu não sei se vocês viram. Tem uns caras jogando tênis de uma varanda para outra, vocês viram? Nossa, isso é muito bom. Essa parte toda é pra gente entender que as nossas emoções vão influenciar nas nossas decisões. A gente precisa estar bem com as nossas emoções pra ter uma conversa verdadeira com o nosso filho, pra que a gente consiga ouvir ele sem julgamento, pra que a gente consiga lembrar ele de uma coisa. As doenças, elas existem desde que a gente nasceu, né? E uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui é: a gente precisa lembrar aos filhos de que a gente fica doente, é normal, e que o nosso corpo tem anticorpos para combater essas doenças, né? Você pode mostrar para ele, uma vez que ele já ficou doente, que ele passou por uma fase que não foi boa, mas que ele recuperou, né? Porque às vezes as crianças, adolescentes, eles ficam com muito medo, né? Com medo mais que o normal, porque eles não sabem o que vai acontecer. A gente precisa lembrar aos nossos filhos que nós ficamos doentes, que nosso corpo ele é feito para ficar doente e para se curar, né? A doença é um momento para a gente parar, ouvir o nosso corpo, não adianta ficar lutando contra a doença, a gente tem que parar, dar aquele descanso que o corpo está pedindo. E normalmente, quando a gente luta contra, por exemplo, quando o dia que eu fiquei doente e eu vim aqui mesmo assim fazer uma transmissão para vocês, foi o dia que no dia seguinte eu fiquei mais doente, porque eu não estava ouvindo o meu corpo, eu não parei de trabalhar como eu precisava para recuperar, porque eu queria manter o meu compromisso com vocês de entregar conteúdo no mesmo dia, no mesmo horário, enfim. Mas a gente precisa lembrar as crianças de que a gente fica doente e de que passa, tá? O grande problema disso tudo, e eu tenho pesquisado bastante, mas eu recomendo você falar com um médico, um infectologista, mas o grande problema disso tudo não é o nível de mortalidade da doença, mas sim a rapidez com que ela se espalha e os isolamentos que o governo, enfim, as instituições estão fazendo, são isolamentos no nível de responsabilidade para não sermos responsáveis pela epidemia ou por transmitir mais essa doença. E a ideia é que o problema é, se a gente tiver muitos doentes no mesmo período, o nosso sistema de saúde não vai conseguir conter. Enfim, as pessoas que trabalham aqui comigo, todo mundo é saudável, vai no médico, enfim, tá com a saúde em dia, ninguém apresentou nenhum tipo de sintoma. Então, a gente não tá ali no grupo de risco. Eu faço esporte, eu me alimento bem, durmo direito, enfim, né? Eu não tô no grupo de risco, mas é minha responsabilidade não entrar em contatos com pessoas do grupo de risco. Então, eu não entro em contato com meu avô, eu não entro em contato com meu pai, por exemplo. Então, a gente teve essa conversa hoje para falar disso, mas eu sei que tá tudo bem, que se eu ficar doente, eu vou melhorar. Então, é isso que vocês precisam ter em mente para se acalmar também. Vocês provavelmente podem ali se comer, dormir direito, tomar bastante água. A gente precisa lembrar disso. Uma coisa que eu vi. O álcool gel, gente. Trouxe um aqui para falar para vocês. O álcool gel é importante. Tem muita gente desesperada atrás de álcool gel. O álcool gel, e eu vi isso de um infectologista ontem, tá? Ele cumpre uma função quando a gente não tem acesso à água. Tá? Então, se você tem a possibilidade de lavar a mão direitinho, que nem os médicos indicam lá, eles fazem antes das cirurgias, lava o dedão, as unhas e tudo mais, é uma lavagem um pouco mais técnica, né? A gente está protegido tanto quanto com o álcool gel. O álcool gel serve para quando, sei lá, você desceu do ônibus e não tem uma pia ali para você lavar a mão. Você vai lá e passa o seu álcool gel e isso aí te ajuda. Mas não é o álcool gel a salvação de tudo, tá? Eu tô falando isso só pra gente diminuir o nível de desespero que dá, assim. Às vezes falta esperança, eu tô aqui pra falar, tem esperança, gente. Vai passar, daqui a pouco vai passar. Não é pra gente ignorar, não é pra gente subestimar, vai passar. Mas a gente precisa ali ter consciência de que estamos bem, porque passar por isso tudo com essa sensação ruim, com esse peso, não vai ajudar a gente a tomar boas decisões. Tá? Então, eu já falei da conversa. Primeira coisa que eu vou falar: por que é importante as mães e os pais saberem que os seus filhos não estão de férias? Ou tem algumas escolas que já decretaram férias, estão adiantando as férias de julho, mas uma pesquisa que assim todo mundo devia ver chama Visible Learning. Você pode procurar no Google ali e ver os resultados dela. E ela mostra que 20% do que a gente aprende durante o ano é esquecido nas férias de verão. Pelo menos essa foi a pesquisa feita lá na Nova Zelândia, se eu não estou enganado.
Então, o que significa? Quando seu filho fica sem estimular a memória dele, fica sem lembrar as coisas que ele aprendeu na escola, fica sem praticar aquilo ou sem estudar mais, a memória dele ela vai embora, né? E é normal, a sinapse fica mais fraca e as coisas que não são prioridade somem da nossa mente. Eu já falei muito disso aqui antes, né? Então, se você não quer que o seu filho perca esses 20%, porque as aulas vão voltar, gente. As aulas vão voltar, as provas vão voltar, vai ter nota, vai ter tudo normal. Uma hora vai voltar tudo. Então, você precisa ajudar o seu filho a estar preparado. E a minha sugestão para você é ter essa conversa com o seu filho para acalmar ele e desenvolver essa conversa para chegar à conclusão de que, filho, a gente não pode parar agora. Tá? Eu sei que a escola parou, eu sei que seus amigos estão todos jogando videogame, e aí eu sugiro você mandar as lives daqui para os pais dos amigos do seu filho, para que todo mundo esteja alinhado, para que a gente não pare e a gente continue a rotina. Tá? É muito importante para as crianças e para os adolescentes eles terem uma rotina. Então, não estamos de férias. Vai ter hora para acordar. Eu sugiro tomar café do mesmo jeito, colocar a roupa do mesmo jeito. É muito comum eles ficarem o dia inteiro de pijama. Coloca a roupa para entender, para o cérebro entender que tem algo para fazer. Põe os horários de estudos, assim como na escola. Põe os horários de intervalo, assim como na escola. Estuda as matérias da escola. Eu vou soltar agora, eu gravei nesse final de semana o curso de aceleração, o acelerador de aprendizado aqui nosso, que é para os alunos aprenderem técnicas e como aprender mais em menos tempo, terem mais tempo livre, mais organização, para entender que funciona para todo mundo, na verdade, para todos os alunos que eu fiz aqui, funcionou, tá? Para dar mais autonomia para eles. Então, eu gravei, eu tô acelerando, esse era um curso que eu ia soltar mais para frente, eu tô acelerando ele, porque eu sei que vocês vão ter tempo para estudar essas coisas agora. E aí, esse é um curso para os alunos, tá? Depois, quem tiver interesse também, me chama no direct, tá? Então, você vai ter tempo para fazer mais coisa. E de tarde você não vai ter os esportes que eles costumam ter, os esportes, o inglês, algumas coisas assim. Você precisa colocar ele para fazer alguma coisa. Precisa ter uns combinados ao longo da semana, você precisa fazer um planejamento da semana. Então, esportes, por exemplo, o que você pode fazer? Bruno, não posso, o clube fechou, ele não tem mais aula de futebol. O que você pode fazer? Eu sugiro, eu vou dar um monte de solução gratuita aqui para vocês, tá? Nike Training, é um aplicativo da Nike, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. É um aplicativo da Nike excelente aqui, ele mostra um treino que você pode fazer em casa, tá? É esse aqui, nossa, com a luz não fica bom, mas tá aqui, Nike Training, é um aplicativo gratuito da Nike, tem treinos pra você fazer em casa, eu juro, uma vez eu peguei ele pra fazer porque eu não ia ter tempo de ir pra academia, e eu resolvi fazer, só que eu tava com aquela preguicinha. Aí eu peguei um treino de 10 minutos do Nike Training. Eu falei, treininho de 10 minutos aqui só pra ficar com consciência livre. Eu não conseguia andar no dia seguinte, gente. Juro, era muito pesado. Era um treino de HIIT, depois eu fui descobrir que HIIT é High Intensity Training, ou treino de alta intensidade. Enfim, você olha lá, tem um nível básico, eu acabei não pegando o nível básico porque eu subestimei o aplicativo, né? Então eu sugiro você pegar os treinos de nível básico, coloca, faz com seus filhos, faz uma atividade em grupo. Aproveita esse tempo para ter calma e para ouvir e apreciar esses momentos. Né? A gente vai ter que mudar muitos hábitos que a gente tem. A velocidade que a gente faz as coisas vai ter que mudar. A gente precisa sim estar mais presente. Você precisa sim, como responsável pelos seus filhos, estar ali e ouvir as demandas deles e as suas também, tá? Então, esse é um dos aplicativos aqui para você usar com o seu filho para fazer esporte, tá? E um esporte que, sim, foi a Nike que fez, né? Não foi qualquer um. Né? E é gratuito, então recomendo bastante, tá? Outra coisa, jogos de tabuleiro, né? Jogo de memória ou banco imobiliário. O Gustavo Cerbasi tem um jogo também para ajudar a entender finanças. Recomendo também, compra acho que na Amazon, chega rapidinho em casa. Gustavo, nem tô cobrando aqui meu merchan, meus 10%, mas é que eu gosto muito do jogo também, que eu acho bom, ele foi muito bem bolado. Esses jogos de tabuleiro ajudam porque, como vocês viram aqui, às vezes a internet falha, né? Então a gente precisa ter uma carta na manga para quando a internet falhar, tá? Outra coisa de plataforma gratuita que você pode fazer. A Khan Academy. K de Karina, ou K de que bom. H-A-N. Khan Academy. Você vai lá e pode ter trilhas de matemática, física, química, história, português, geografia também. Eles têm quase todas as matérias do ensino fundamental e médio. É gratuito. Eu acompanho os meus alunos aqui para que eles aprendam a estudar sozinhos pela plataforma. Quem quiser que eu acompanhe o filho também, eu estou abrindo oportunidade para isso também. Então, eu estou abrindo aqui várias oportunidades para poder ajudar você e os seus filhos nesse momento, tá? Eu tenho um aluno que está fazendo um processo comigo. E ele eu acho que eu dei uma aula de matemática para ele, todo o resto ele aprendeu ali pela Khan Academy.
Então, é um conteúdo muito bom, eu recomendo para todos os meus alunos. Colégios aqui de São Paulo inteiro usam, tá? Os professores do seu colégio, do colégio do seu filho, devem conhecer. Enfim, recomendo muito a Khan Academy, tá? Outra atividade que você pode fazer com seus filhos. Tem olhar álbuns de fotos e lembrar de histórias boas que vocês tiveram. Isso ajuda também a diminuir a ansiedade e lembrar que, né, a gente passa por momentos ruins, mas a gente passa por momentos bons também. Então, às vezes, deixar essas fotos mais à vista, isso pode ajudar também, tá? E eu tô pensando aqui, se vocês gostarem da ideia, eu vou montar um grupo de Telegram gratuito pra gente compartilhar atividades ali que as mães e os pais estão fazendo e depois a gente pode pensar em como que a gente bola novas atividades. Tá? Então, quem tiver interesse no grupo de Telegram gratuito, é só mandar um direct também, que eu vou adorar ajudar, tá? Falei da conversa, falei dos pagos, falei do álbum de fotos, falei de tudo aqui. Falei das férias, falei que a gente tem controle e falei do standard de aprendizado. Eu acho, gente, né, que a gente precisa ter mais respeito pelos outros, né, na hora que a gente sai na rua ou que a gente pensa em ir na casa de alguém. Eu acho que a gente precisa ter fé de que isso vai passar. Acho que a gente precisa contar com um grupo de apoio, por isso que eu estou fazendo um grupo de Telegram. E, enfim, estou abrindo aqui para quem quiser conversas, horários. Eu estou com alguns horários disponíveis. Normalmente eram só para pessoas que faziam parte da consultoria, agora eu estou abrindo para todo mundo. Eu queria saber de você, ajudou o que eu falei? Ajudou a refletir? Ajudou a pensar? Tá mais tranquila? É isso aqui hoje, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Tem muito mais coisa pra gente fazer. A ideia é eu compartilhar dia a dia no Telegram as ideias que eu tenho para ajudar vocês. A gente está fazendo uma curadoria, eu e os professores aqui da Piva. A gente está fazendo uma curadoria de filmes e vídeos da Netflix. A gente vai falar sobre... a gente está fazendo textos também e livros para vocês lerem, para os seus filhos lerem também, tá? E de métodos de estudo e como que você pode se organizar. O Pomodoro é um método para você determinar um tempo fixo para você executar uma atividade. E já foi provado que executar uma atividade durante muito, muito tempo é menos efetivo no longo prazo do que você intervalar essa atividade com outras atividades num tempo menor. Então o Pomodoro te ajuda a fazer isso. Normalmente as pessoas colocam lá um timer de 20 minutos para fazer uma atividade, 20, 40 minutos, depende de cada um ali. Fazem essa atividade e deixam um tempo de descanso, um tempo de lazer, um tempo de recompensa, a gente pode falar assim, para o cérebro, né? Então fazer algo que você gosta. É algo que pode ajudar ali o seu filho na hora de estudar de manhã, ou a você que está fazendo home office, se organizar mais. É isso que a gente fala aqui para os alunos também, para como que eles podem se organizar. Eu não me dou bem com o Pomodoro, tá? Preciso confessar para vocês, mas quando eu pego para fazer alguma coisa, eu prefiro às vezes, quando eu sinto que eu estou num estado de flow, ou seja, num estado que eu estou conseguindo performar bem, eu vou até esgotar o assunto, né? Mas isso tem a ver também com um nível de autoconsciência, então tem muita meditação envolvida ali, muita percepção, muita terapia, para eu entender, cara, tô bem ou não tô bem. Então tem vezes que eu tô começando a fazer um negócio que, não tô afim, e não adianta, não vai ter timer no mundo que eu colocar que vai funcionar pra mim. Mas eu dou essa dica aí pra algumas pessoas, então você precisa entender o que funciona pra você. Não é só porque não funciona pra mim que não vai funcionar pra você. O Guilherme Moura, do Seu Filho Vencedor, usa muito Pomodoro e funciona muito pra ele. Então eu vou montar esse grupo do Telegram pra gente compartilhar atividades, tá? E eu e os professores aqui, a gente vai gravar também aulas que a gente vai disponibilizar gratuitamente pros alunos. Então eu peguei aqui os melhores professores que eu tenho comigo e a gente vai gravar as nossas melhores aulas, as aulas que a gente mais gosta de dar e vai deixar disponível num canal que a gente vai montar exclusivamente para os alunos, tá? Pra gente não misturar as coisas aqui. Então, hoje eu tenho um canal aqui para os pais e para as mães, eu tenho um canal para os alunos e eu tenho um canal para os professores. São coisas separadas que a gente trata aqui, tá bom? Quem tiver interesse de qualquer um desses canais, de qualquer um dos conteúdos que eu comentei aqui, fala comigo. Acho muito importante vocês programarem a semana de vocês. Eu seguiria o mesmo cronograma de aulas da escola. Muitas escolas vão continuar com as aulas online, tá? Os professores estão se capacitando, estão aprendendo como é que faz e, enfim, acho que isso vai ser algo diferente aí. Vocês, mães e pais, precisam aprender a lidar com essa situação toda. Bom, eu vou encerrar por aqui, gente. Um beijo pra vocês, tudo de bom.